Bom dia, boa tarde, boa noite, mundo. Hoje estamos aí com mais uma live dos entusiastas. E hoje, olha, algum fã nosso aí que seja advogado, já se prepara, hein? Já manda pra gente e-mail, já manda o contato, porque hoje o tema é religião. Então, vamos começar aí com um videozinho sobre religião e depois a gente vai debater aí. E se a gente não aparecer semana que vem, é porque algo bem ruim aconteceu com nós três, ok? Toca o vídeo aí, Silvio. Maquiavel diz que a religião é uma maneira politicamente eficaz de promover a virtude dos cidadãos, dado que estes tendem a ser mais pacíficos quando tementes a Deus. Nesta perspectiva, a crença é analisada como fundamento de manutenção da ordem. Mas não paramos apenas na manutenção. A religião pode ser um modelo de manipulação popular. O uso da religiosidade como mecanismo de manipulação da sociedade, fazendo com que o povo cumpra as leis em razão de sua crença, pacificamente, sem que seja necessária a aplicação da coação e das armas. Isso já ocorre em lugares como Irã, Afeganistão, Líbia e Sudão com a Sharia. Mas há exemplos de controle social, como vemos até no Brasil. As cruzadas foram usadas para a expansão sobre os muçulmanos em nome da fé. A Inquisição, um tribunal da Igreja Católica para combater heresias, utilizou métodos brutais, incluindo tortura e execução, para impor a doutrina religiosa com fins políticos e de controle social. Grupos religiosos com doutrinas extremistas e líderes carismáticos podem exercer grande influência sobre seus seguidores, muitas vezes levando à manipulação psicológica e exploração financeira. O caso do Templo dos Povos de Jim Jones, onde mais de 900 pessoas morreram em um suicídio em massa na Guiana, ilustra o perigo dos cultos com práticas extremas. Assim como o caso do pastor queniano Paul Mackenzie Nteng, líder de uma seita que teria levado ao menos 90 pessoas à morte através de jejuns extremos para ver Jesus. Em 1997, a crença de que a cauda do cometa Hale-Bopp escondia uma nave espacial fez com que 39 pessoas da seita Heaven's Gate, Portão do Paraíso, ingerissem veneno. Em 1993, na cidade de Waco, Texas, uma seita liderada pelo americano Vernon Howell, que julgava ser a segunda vinda de Jesus Cristo, uma dissidência dos adventistas do sétimo dia, envolveu-se em um conflito com agentes de segurança americanos, resultando em mais de 80 mortos. No Brasil, a manipulação religiosa pode ocorrer de diversas formas, como a exploração financeira de fiéis, a disseminação de notícias falsas e a criação de divisões sociais. Algumas práticas religiosas também podem ser exploradas para fins de controle e dominação, afetando a autonomia individual e a liberdade de crença. Outro exemplo de manipulação religiosa no Brasil é o uso da fé para fins políticos. Igrejas e líderes religiosos podem utilizar sua influência para apoiar ou criticar candidatos e partidos políticos, buscando influenciar o voto dos fiéis e moldar a agenda política. Para a política ser igualitária e democrática, é vital diferenciar a religião da política, um Estado laico e a garantia de que a pluralidade religiosa seja respeitada. Mais uma vez Maquiavel. Mais uma vez aí Maquiavel dizendo: um ser temente a Deus é um ser mais fácil de manipular. Boa noite aí, Rogério. Boa noite, Silvio. Vamos aí adentrar na nossa live polêmica. Boa noite, Silvio, boa noite, Marcelo, boa noite a todos. Mas sem dúvida, né? Maquiavel já sabia dos paranauês, né? Eu estudei Maquiavel no meu primeiro semestre do curso de Relações Internacionais. É meio que uma regra, você tem que já começar lendo Maquiavel, porque o curso começa dizendo sobre o mundo é caótico, né? O mundo é muito caótico, a partir da hora que existe a soberania de cada país,
Cada país tem suas regras, então são 194 países vivendo a seu modo. Isso cria um caos. Aí ele logo sugere ler Maquiavel. E o Maquiavel ele tem uma leitura de sociedade que surpreende, se você parar para pensar, da época que foi escrito, gente. Da época, ele fazia uma análise em cima dos reinados, né, que tinham vários reinados, uns queriam se sobrepor ao outro, e eles sempre estavam vivendo sob uma ameaça de uma invasão, de uma tentativa. Nada muito diferente dos nossos dias atuais. E Maquiavel dizia que para que esses reis tivessem controle em relação aos seus súditos e ao seu povo, um dos pontos de auxílio deveria ser a religião, né? Porque aquilo que o povo teve sem conhecer, sem saber, dentro de um universo mitológico. Então, o medo era até hoje é uma das ferramentas que ajuda a conter, a também manipular e conduzir as pessoas. E hoje vivemos um momento que isso está sendo muito, muito, muito usado no Brasil, principalmente Não, peque senão vai para o inferno. Aqui, hoje nós temos muito claramente isso. Eu acho que eu não me lembro de nenhuma outra época do Brasil onde nós tivemos tanta influência. Sempre houve influência das igrejas, sempre. Mas como hoje, eu acho que dos últimos 30 anos, eu acho que hoje é gritante. O que você acha, Silvio? Boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado aí por estarem nos assistindo, ou ao vivo, ou depois. Assim como os meus amigos não são muito midiáticos, e eu também não, mas eu tenho que lembrar vocês, siga-nos nessa rede, nas outras, compartilhe para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Olha lá, o cara só ri, não pede para ninguém seguir e tal. É verdade. Que mais pessoas vão acessar, né? Eu já pedi ajuda, eu já abri a live pedindo ajuda aos seguidores, porque, né, a gente já sofreu a primeira represaliazinha. Já estão querendo nos primeira coisinha. Nós não vamos comentar os detalhes, mas tem a ver com o tema de hoje, né? Tem a ver com o tema de hoje. Manipulações do poder de novo, na nossa terceira parte, e estamos falando hoje especificamente só de religião. E sofremos uma represália aí na nossa mídia mais importante, fomos tolhidos de propagar um certo vídeo aí, mas vamos em frente, né? Bom, sobre religião, eu já comentei com vocês numa outra live lá atrás, para mim a religião é uma das coisas mais importantes que aconteceu na humanidade. Uau, Silvio, você está louco, né? Eu até disse isso da outra vez, não, mas se não fosse a religião nós não estaríamos nem aqui, porque ela fez uma coisa que o Rogério falou, colocou medo e freio. Então, se não tivesse a religião lá atrás, eu não tô colocando o conteúdo, depois nós vamos falar do conteúdo. Se não tivesse existido a religião, a gente estaria vivendo como bárbaros, provavelmente, não teríamos tido nem evolução tecnológica do jeito que a gente tem hoje. Então, a religião foi um bem para a humanidade, mas eu acho que, com o passar do tempo, também algumas máscaras estão caindo, né? Alguns véus estão descendo, né? Estão vendo que usaram realmente para manipular poder. E a história está aí para provar, né? Quem gosta de história, eu gosto muito de história, você pode ver que as religiões sempre tiveram arraigadas nos governos, né? Sempre tiveram ali junto com os governantes, tal, né? Tem histórias bem interessantes de um dia, quando vocês quiserem, a gente pode falar um pouco da igreja anglicana, especificamente, como é que ela foi fundada, né? Lutero fugindo e o rei da vez lá falou assim, me descase com a minha esposa aqui atual perante Queria Deus, casar com outra. Que aí eu te dou o comando da religião, da nova religião aqui, ou seja, uma dissidência da igreja católica apostólica romana, porque você não concorda com os meios que estão seguindo por lá, e faça. Ele falou, isso eu não posso fazer. Ah, é? Então vou te matar. E aí ele saiu fugindo do Reino Unido. E aí o seu imediato, não, rei, eu caso você com a nova esposa e faço o seu casamento. Não sei se você sabe dessa outra parte da história. E aí ele descasou o rei, fez um ritual de descasamento com a rainha vigente e casou ele com a nova rainha. Ao final do casamento, o rei matou ele e virou o novo chefe da igreja anglicana. Lindo, né? Então, mais uma vez...
o casamento é um sacramento da igreja, né? É algo sagrado, né? Sim, Então, ele não pode ser desfeito. sacramento, Até sagrado pouco isso. tempo, é um sacramento. E até pouco tempo atrás, você, para casar com outra pessoa no religioso, eu não sei se ainda continua assim, você precisava de uma Continua, autorização do Papa, né? Só isso, só. continua Era bem do facinho. Vaticano. Continua do É. Vaticano, ainda é esse processo. Vocês Tanto é. falaram muito bem. Não, Não, só pode ia reforçar o completar. seguinte, Marcelão, rapidinho. Tanto é que essa parte do Silvio falou agora sobre a igreja anglicana, ah, tanto é dessa aproximação dessa engrenagem entre política e religião, governança e religião, o, na época a Igreja Católica ela tinha um acordo com os reis. Igreja Católica, assim que eu digo, o clero, imagina, os religiosos. Eles tinham um acordo com os reis e o acordo era o seguinte: vocês vão dizer para o povo que todo rei, toda a linhagem do rei, ela é escolhida por Deus. Claro, Vocês divino. vão me atribuir poderes. Claro que não tinha poder nenhum, mas vinha houve esse acordo. Então, para as pessoas, para os súditos, para a população de modo geral, né, para as pessoas que viviam ali perto dentro do reinado ou próximo, eles enxergavam o rei como algo divino, algo especial, algo diferente. E isso se dava em razão desse acordo. Então, olha só como já acontecia essa engrenagem Ô, de Rogério, manipulação. Mas a é, Igreja Católica, desculpa, Silvio, mas a Igreja Católica puxou muita coisa também da. Isso é uma polêmica desgraçada, mas tudo bem. A Igreja Católica puxou muita coisa da religião egípcia, né? E isso é uma das coisas que ela puxou. A questão do divino, né? O divino, então, se você pegar os o faraós Velho eram divinos. Testamento, você pegar o Velho Testamento ou a Torá, que é a mesma coisa, você vai ver que Saul foi ungido e Davi foi ungido, ou seja, ele teve a bênção especial para ser o rei de Israel, né? Ele foi ungido. E quando Saul começa a pisar na bola com Deus, parar de seguir as regras, estou colocando aqui que é entre aspas, parar de seguir as regras, o profeta Samuel vai lá e faz a unção de Davi e fala: acabou o reino de Saul. E aí Saul, quando descobre que Davi será o seu substituto, até a terra de Israel toda será para Davi, aí ele tenta matar Davi de várias formas. Então, assim, a unção através daquele óleo é a forma de dizer que essa pessoa, esse ser, é mais especial que outro ser. Então, ele tem a divindade com ele. Olha isso, cara. Tá É. vendo? Essa questão da religião católica ter puxado muita coisa da religião egípcia, isso é muito polêmico. Talvez nem seja muito bom falar aqui. Mas se vocês tiverem a curiosidade de ler a história de Horus, a história de vida de Horus, que é uma divindade egípcia, é, Filho de Osíris. filho de Osíris, ele andou com 12 apóstolos, ele curou leprosos, andou sobre águas, multiplicou São muito comida. parecidas, né, cara? Muito É parecidas, né, cara? interessante, muito interessante. Então, talvez algumas pessoas não tenham tanta originalidade, assim, mas tudo bem. O papel da religião na sociedade, como vocês estavam falando, é muito importante realmente. A religião, apesar de eu ser ateu, agnóstico, eu não sei o que eu sou, é Você é agnóstico, Marcelo. agnóstico, então beleza. É agnóstico. Eu acredito que a religião tem um papel muito importante na estrutura da sociedade, em três pilares, né? Como vocês estavam falando, a coesão, que a coesão é o fato de unir todos naquele sentimento religioso, né? E aí que é interessante que a coerção, não peque, porque senão tu vai para o inferno. Não faça nada de errado, porque terás consequências divinas, né? E isso também faz parte de uma coação, que é deixar você com medo, né, de praticar alguma coisa fora, além das leis humanas. Se você pratica alguma coisa fora da lei religiosa, pode ser que as leis humanas não te achem, mas a lei divina vai ser implacável com você. Então é Vai. interessante mesmo como foi fundado as religiões, porque realmente ela tem esse sentimento né, de agregar a sociedade, é um pilar social. Porém, Podemos, muitas vezes utilizado, né, para então podemos manipulação da dizer que o termo sociedade. certo, né, Marcelão, é o CCC?
Seria CCC, Certo. coerção. É Qual é a outra? coerção, coação Ação e coesão. É muito e próximo as coesão. palavras, né? É. Se você parar para pensar, é coesão, que é juntar, né? Coação e coerção. Que coação e coerção é bem parecido, mas tem uma certa diferença, né? Disso de você praticar algo errado e ser coagido, né? E aquela sentimento de coerção de não fazer aquilo. Se você parar para pensar, exatamente é um pilar social a religião. A gente poderia até começar, para não acharem que a gente está implicando com uma religião, a gente poderia começar a falar sobre a Sharia, né? Que seriam as leis islâmicas que são apregoadas aí em vários países árabes, né? E alguns asiáticos também. Sim. Essas leis, essa mistura de leis humanas com leis divinas nesses países, elas levam a uma certa repressão. O que vocês acham sobre isso? Porque ficou muito em voga agora também o Irã, né? O Irã, pelos ataques que fez a Israel e o ataque sofrido dos Estados Unidos, ficou um pouco na mídia aí. E o Irã é um dos países que tem a lei de Sharia, né? É um país E muito teocrático, criticada né? pelo Ocidente, né? É um país teocrático. Eu sabia que eu ia cair, eu sabia que algo divino ia acontecer comigo. O que você acha, Silvio? Deixa o Silvio opinar. Silvio tem uma. Eu gosto de falando sobre religião. Ô, Rogério, vai opinando aí que eu vou pegar um título de um vídeo aqui para falar que tem a ver com o que vocês estão falando aqui. Eu estou procurando o nome, que eu achei ele com outros nomes. Clonaram o vídeo e mudaram o nome, não é o nome original do vídeo. Vai falando aí, por Olha aí, favor. tá vendo só? Cara, eu vejo, Marcelão, você falou da parte Sharia? do Irã, né? Eu não tenho tanto conhecimento sobre isso então para falar, mas assim, eu queria depois, se eu vou provocar depois o Silvio também, e agora falando com você, é da capacidade, o que me impressiona hoje na religião, e que me impressiona e me chateia também, né? Porque assim, a religião ela está extremamente adaptativa, né? Você hoje ela se adapta a interesses. Então você vê antigas regras que por questões de interesse de determinados segmentos hoje eles estão se adaptando. Então uma coisa assim que eu fico sempre pensando, como é que a população ela consegue, como é que a pessoa ela absorve isso? Eu vejo, por exemplo, vamos falar aqui do Vaticano, né? Quando vem um Papa, sai um Papa, chega outro e tudo mais. Aí vamos falar, esse Papa ele é mais conservador, esse aqui ele é mais progressista, ele é mais liberal e tudo mais. Ora, então fica muito aquém da figura do líder religioso, ou ele tem realmente por trás dele ali tudo uma regra, um ordenamento para se aplicar à religião. Então, eu estou percebendo a religião hoje muito assim. Ela está tão politicamente sendo usada que ela está tão flexível que ora ela para determinados grupos ela é muito, ela tem que ser rigorosa, para outros não, para outros ela tem que aceitar certos grupos ou certas mudanças culturais e ora não. Então hoje para mim a religião, quando eu olho para uma religião, seja para qual país for, seja de qual segmento for, eu vejo muito política atrelado. Eu acredito que nós não temos mais a religião na sua essência. A religião hoje ela é claramente uma ferramenta política social. Então eu não consigo mais olhar para uma religião e entender ali os seus princípios. Eu sempre acho que ela está sempre moldada para interesses de determinados grupos em determinados momentos. Isso vale para todas, sabe? Então, Mas foi muito acho claro hoje. a questão do Irã aí, né? A questão do Irã, Rogério, que a gente está usando de exemplo, é interessante que só tiveram 2 ayatollahs até hoje, né? Com a Sim, revolução sim. que começou na década de 70, a O gente viu o Khomeini Ayatollah Khomeini e agora o e o Khamenei, né? Caminei. E são, eles são pessoas também com, segundo, né, os governos, eles são 2 pessoas escolhidas ali por Maomé, né?
para conduzir ali o povo iraniano, que não é árabe, né? A gente já tinha falado Não é sobre isso. árabe, são persas, Não né? é árabe, mas é persa, mas são muçulmanos. E eles aplicam a lei religiosa, à lei humana. Então, mulheres, por exemplo, não pode mostrar o cabelo, que é uma grande questão iraniana. As mulheres querem mais liberdade, homossexualismo também é proibido. Isso é uma coisa muito interessante, né? Porque os evangélicos eles apoiam Israel, mas isso tem muito mais a ver com o Irã Sim, nas totalmente, crenças, né? Nas totalmente. crenças, talvez pelo fato de ser fundamentalista. Então, essa questão da Sharia que aí é o que você estava falando bem. No Afeganistão, por exemplo, o Talibã hoje comanda o governo do Afeganistão e ele comanda também sobre a religião, sobre as leis islâmicas, sobre a lei da Sharia. O Talibã, ele usou de uma certa forma a religião para assumir poder, assim como talvez os ayatollahs também usaram a religião muçulmana para, Sem né, dúvida. para se manterem no poder e ali estarem, né? Hoje o Eu acho Irã que sofre muita desestabilização para poder acabar com o fundamentalismo, mas eu acho muito difícil para acabar ainda vivem sobre rapidamente. um regime religioso muito forte, mas temos que deixar aqui registrado que o Irã já começa a dar sinais, e não é de hoje, não é porque foi atacado nisso, já vinha aí de uns 10 anos dando sinais de uma certa permissão, tá? Já tem Sim, ali, já tem realmente grupos gays ali assumidos vivendo, mas não é exatamente, talvez, não sei se vai um dia chegar a um nível de um país ocidental, mas já tem a questão da mulher, ela já luta mais pela sua liberdade, e como a aí bate, Turquia, por exemplo. mas A aí Turquia é um país vem muçulmano, a Turquia é um país muçulmano com muita liberdade. Você vê as com muita mulheres, é liberdade. muito raro você ver usar hijab lá. Exatamente. Mas aí que tá, é por isso que eu falo. É a hora que, por determinados interesses, essa religião ela é mais flexível, ela é menos flexível, mais rigorosa, menos rigorosa. Tudo depende dos chamados interesses. Vai lá, Então, Silvio. tem um vídeo bem antigo no YouTube. Eles pegaram esse vídeo e várias pessoas se apoderaram dele, baixaram e trocaram os títulos, tá? Mas assim, o que eu lembro falava o Deus Sol. Então tem um que chama o Deus Sol, sincretismo em torno de Jesus Cristo. Você que está assistindo a gente aí, você assista esse vídeo que você vai entender um pouco do que o Marcelo falou lá atrás de Horus e Jesus. Então a história de Jesus é muito parecida com a história de Horus, é muito parecida com a história de Mitra, é muito parecido com a história oh meu Deus, com a história do Buda, com a história do Krishna. Então todos eles nasceram do Mãe nada, Virgem. origem, todos eles tiveram 12 pessoas que o seguiram, todos eles foram visitados por 3 pessoas importantes. A história de todas essas pessoas são a mesma, né? Então, A mãe recebeu a visita de um anjo, de algo celestial antes da de algo concepção. celestial. Então, a história é a mesma de todos esses, em todas as culturas. Todos esses personagens que eu falei, tem outros, tá? Que eu não estou lembrando agora, são as mesmas histórias. Eu não estou negando esse ou aquele de forma nenhuma. Eu estou dizendo que as histórias são as mesmas em várias culturas diferentes, né? Então, assim, quando a gente vê, por exemplo, assim, eu estava conversando com o Marcelo e com o Rogério antes da gente começar a live aqui, por exemplo, assim, eu acredito muito nas tábuas sumérias. E o texto do Velho Testamento ou a Torá é uma cópia dos textos sumérios. Os personagens são os mesmos. A diferença é que no Velho Testamento e na Torá os nomes são outros. Mas até a história de Abraão, que não consegue ter um filho com Sara, que é a sua esposa, e aí acaba ficando com a concubina egípcia, é a mesma história do rei Anu e com a sua esposa e os seus filhos depois. A mesma história. Ele acaba ficando com a concubina lá, né? Acaba ficando com uma concubina que era assistente lá da esposa, tendo um filho, e que aqui na nossa história acaba gerando as duas religiões grandes, né? Os muçulmanos e os judeus, que vêm da mesma árvore, né? Você pode ler isso na Bíblia que você vai encontrar. Então, assim, o quanto que é cópia, plágio de outras, o quanto que é real.
né? Então, assim, é uma coisa que eu não estou afirmando para ninguém aqui, mas, assim, é uma coisa que me chama muita atenção. E aí, falando de manipulação, por que é ferramenta de controle? Porque se eu sou uma pessoa que tem eloquência ao falar, tem um bom discurso, eu vou convencer milhares e milhões de pessoas. É o que acontece com os líderes religiosos hoje. Ele vai lá, faz um discurso bonito, eloquente e arrebanha várias pessoas. Tanto é verdade que quando vocês veem os líderes das religiões pentecostais, ele pega um trecho de um livro sagrado, né, que no caso é a Bíblia, ele lê e ele interpreta ao bel prazer dele, com as convicções dele, para puxar para o rebanho dele. Isso é pecado, isso é certo, tal. Eu acho que se a gente pegar o mesmo trecho de uma Bíblia e dar para um líder religioso agora, e ele falar e depois ele fazer a sua explanação, vai ser muito diferente de um mesmo texto lido na década de 60. Ô, Silvio, você falou uma coisa. Com a época. E aí vai um pouco de encontro ao que o Rogério fala. Para fins políticos de A ou de B, o cara puxa para lá ou puxa para cá. Então, assim, Não, a sem religião, dúvida. mesmo sendo importante para a humanidade, para a evolução, ela é sim hoje uma forma de ferramenta de controle. E as pessoas não estão preparadas para essa conversa que a gente vai ter hoje aqui. Por que não estão preparadas, Maria? Porque vão falar, esses caras são loucos, esses caras são ateus. Olha só, tem até um agnóstico lá, vai dizer que agnóstico e ateu que é a mesma coisa, e não é. Né? Olha só, esses caras são descrentes, é por isso que não sei o que não dá certo. Tal. Vamos falar um monte de groselha, porque tem preguiça de estudar. Tem preguiça de se informar. A gente, então, não é que a gente ia deixar bem claro, né, Silvio, que a gente, na verdade, a gente respeita todas as religiões. A religião é algo intrínseco seu, né? É algo pessoal seu. Mas uma pessoa do candomblé, um evangélico e um judeu e um ateu, eles precisam discutir como vai ser a sociedade deles. É diferente, isso é ser laico. É diferente você pensar o que vai ser sua sociedade em bem comum do que a sua crença religiosa se prevalecer sobre a outra, né? Então, mas um dos pontos importantes de qualquer religião, não importa qual seja, em que local que ela esteja no planeta Terra, que faz com que as pessoas assistam, é o medo do desconhecido. Eu não sei o que tem depois do véu dessa existência. Então, quem é mais espiritualista vai dizer, eu vou reencarnar. Quem é mais pentecostal vai dizer, olha, eu vou, depois que eu passar, eu vou ficar adormecido e vou acordar quando Jesus voltar. Então, as versões mudam, mas o cunho é o mesmo. O medo que tem do outro lado. E por ter esse medo, é melhor eu seguir o que esse líder religioso que estudou na teoria, e eu não, é melhor eu seguir o que ele falou para me garantir o meu lugar. Eu quero continuar, porque assim, a pessoa quer continuar a sua existência. Entendeu? Ela quer continuar a sua existência. E outra, ela quer continuar a existência, ela não sabe como, se a linha da religião A, B, C, D ou E é a certa, mas ela quer continuar. Então, como ela acredita naquela religião, naquele momento de vida dela, ela pega e segue. Então, existe uma coisa muito importante que as pessoas não se ligam. Nós, todos aqui, seres humanos, somos um conjunto. Eu, Silvio, 53 anos, sou o conjunto das minhas experiências, dos meus valores e das minhas crenças, até esse momento. E crença é mutável. Valor é quase imutável, quase imutável. Se você é uma pessoa honesta, isso é um valor. Se você é uma pessoa que crê em alguém ou em alguma coisa, isso pode mudar. Então, assim, as pessoas confundem isso. E por confundir, ela coloca tudo no mesmo balaio. Então, mas eu não vou, o meu pastor, o meu padre, o meu rabino falou que é isso. E ela sequer vai ler o livro da lei deles, o livro sagrado. E aí ela vai ler. Outro dia uma pessoa da minha família falou, mas você já leu a Bíblia? Eu falei, já. Vamos discutir sobre o quê? E aí eu dei no meio da pessoa. Então, assim, porque assim, o cara vai querer discutir comigo. Eu já li a Bíblia de trás para frente 3 vezes. Então, assim, já vi filme, já vi série, já vi novelas de Bíblia, para ver até se os caras estão comunando daquilo que está escrito lá. Só que a pessoa tem preguiça de estudar, como eu falei, e de sequer fazer interpretação de texto. Existe eu sei que eu estou tomando muito mais tempo hoje, mas assim, existe as pessoas não se ligam. As pessoas podem ser alfabetizadas, mas não significa que são letradas. Letrada é aquela pessoa que consegue ler um texto, interpretá-lo e chegar a uma conclusão. Alfabetizada é uma pessoa que sabe ler. Não necessariamente ela é letrada, ela sabe ler, mas se ela não consegue ter compreensão de texto,
E aí ela não vai conseguir absorver. Então, assim, você pode perceber que as pessoas que estão um pouco mais para frente nessas questões, elas gostam de ler e gostam de estudar. As pessoas que usam aquela música... Agora, olha o processo aí, Marcelo. Usam aquela música do Zeca Pagodinho, elas usam a seguinte função: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ou seja, o barco está à deriva, para onde ele for, não tem problema. Ela não toma controle do barco. Ou do avião. Então, quando a pessoa usa o tema, deixa a vida me levar, a vida leva eu, significa que ela não sabe para onde está indo o barco. Ela está à deriva. Aí ela não quer aprender, aí ela vem numa live como a nossa aqui e vai falar: vocês estão loucos, vocês cheiraram um não sei o quê, tal, vocês estão tudo malucos. Mas, ó, para falar sobre você, por exemplo, eu que sou ateu, não acredito em Deus, eu, para ser ateu, eu tentei me aproximar de quase todas as religiões. Rogério é meu amigo há mais de 20 anos, talvez ele saiba disso. Eu já li a Bíblia, eu já li o Evangelho segundo o Espiritismo, eu já li o Torá, eu já li o Talmud, eu já li o Corão, o Alcorão, e já li até o Mar Barato. Procurei realmente entender todas as religiões e, assim, não sei se infelizmente ou felizmente, hoje eu tenho esse sentimento de que a religião é algo, assim, plantado para manter a gente sobre coerção, coação desses 3 pilares. Eu entendo que talvez na época das cavernas o homem saiu da caverna à noite, olhou para o céu, viu as estrelas e pensou: cara, da onde eu vim, para onde eu vou? As pessoas morriam e é um conforto muito grande saber que que existe algo após a vida, né? Isso conforta muitos corações e mentes. Então, eu, assim, sou total adepto à existência das religiões, até mesmo para apaziguar essas mazelas da nossa alma, né? E dar respostas, né? Que são, assim, são respostas que nunca teremos. Talvez só quando morremos, né? Conforto. Muito conforto, muito conforto. Silvio, você falou sobre plágio, e você estava falando sobre as tábuas sumérias, e isso é muito interessante. O começo do que você estava falando, é que a gente chegou, você falou tanto que a gente chegou longe, né? Mas o começo do que a gente estava falando sobre o plágio, as tábuas sumérias que você diz, elas só existem hoje, e até elas foram roubadas na guerra do Irã-Iraque, né? A gente estava falando sobre isso. Elas só existem hoje porque aconteceu um acidente, cara. No templo, num dos templos sumerianos, pegou fogo. E aquela tábua que era escrita em cuneiforme, que eram poucos sacerdotes que sabiam fazer a escrita cuneiforme. Caramba, Rogério, ela só sobreviveu ao tempo porque pegou fogo. Aí a argila se consolidou com fogo, entendeu? E aí ela conseguiu resistir por muito tempo. E aqui o Silvio estava falando. As religiões, elas são parecidas, os livros. Parecem realmente que são plágios. Então, será que a gente não tem algo até mais antigo que os sumerianos? Algo mais antigo que inspirou as religiões ao redor ao decorrer do tempo, né? As cruzadas, por exemplo. As primeiras cruzadas, cara, elas foram para se reconquistar Constantinopla. Vocês sabiam disso? Sabe por quê? Sabe por que conquistar Constantinopla? Porque lá existia a grande biblioteca do Oriente, a biblioteca de Constantinopla, que hoje é em Istambul. E para que conquistar Constantinopla? Para reaver, cara, todos os papiros, todos os manuscritos, todo o conhecimento. Exatamente. Porque os livros antigos, eles foram todos reunidos na grande biblioteca de Constantinopla. E Alexandria também. De Alexandria também. E ali, cara, o interesse religioso e político da época era recuperar todos esses papiros e manuscritos para se montar, né, uma certeza de uma nova Bíblia, da escrita da Bíblia, da certeza de ter aquele conhecimento que é muito antigo, né? E que se perdeu ao longo do tempo. Hoje a gente vive uma tecnologia, e talvez no mundo da tecnologia a gente não para pensar que todo o conhecimento antigo a gente só sabe porque foi conservado uma parte. E o que foi destruído? Será que existe?
será que existe foi algo destruído, né? exatamente também, né? Será que não está sendo escondido de nós? Mas Então, e o que foi assim, realmente destruído que a gente perdeu totalmente o conhecimento? É o que a gente está você, falando agora da Vila Royal, né? você falou das tábuas De sumerianas, escrita letras cuneiformes. cuneiformes. Só para lembrar para aqueles que não sabem, as letras cuneiformes conseguiram ser traduzidas porque, eu não vou lembrar a data, mas em 1900 na década de 10 lá, né? Década de 10 ou década de 20, acho que é década de 10. Arqueólogos ingleses descobriram lá na Mesopotâmia uma tábua chamada Tábua de Roseta. E a Tábua de Roseta está em três, é o mesmo texto em três línguas, em sânscrito em cima, em hieróglifos egípcios no meio e em cuneiforme embaixo. Como o sânscrito ainda tinha algumas pessoas no planeta que ainda dominavam o sânscrito, porque depois do sânscrito veio o aramaico, eles conseguiram fazer a tradução dos três textos. E aí é que desenvolveu-se o alfabeto cuneiforme e o alfabeto egípcio com hieróglifos. Por isso conseguiu se traduzir. Depois também começando a achar mais coisas, descoberto nos templos egípcios, que conseguiram contar a história dos... Falando de religião e de poder e de manipulação, tem uma coisa muito importante que os arqueólogos já falaram, e é aquelas coisas que são colocadas embaixo do tapete e muita gente não fala. Por exemplo, um dos grandes heróis do Velho Testamento da Torá chama-se Moisés, certo? Sim. Certo? E Moisés, ele lutou bravamente para libertar o povo hebreu de qual faraó? Vocês lembram o nome do faraó? Ramsés II. Ramsés II é o maior faraó do Egito, o que mais construiu, o que mais fez, o Egito foi mais rico, mais próspero na gestão de Ramsés II. Só que, pela datação do carbono 14, Ramsés II é 400 anos mais novo que Moisés. Então, eles não podem ter coexistido no mesmo tempo. Então, se eles não coexistiram no mesmo tempo... A não ser que... A história seja uma manipulação de massa. Ou a não ser que tivemos as civilizações que tiveram mais tempo de vida do que as atuais. Sim, pode ser. Pode ser. Mas talvez a fama de Ramsés, pelo fato de ter sido o maior faraó egípcio, talvez eles usaram a história, e em vez de botar o nome do faraó certo, usaram Ramsés, porque Ramsés foi provavelmente muito mais importante. Eu concordo com você, acho que foi isso que aconteceu. Eles falaram, não, tem que colocar o cara ou ferradão, não vamos colocar o faraó Rogério. Tem que colocar o Ramsés. Porque você tem vários trechos da Bíblia. Eu não posso afirmar que isso é verdade. Isso eu já li em vários fóruns diferentes, né? Não os comuns. Se isso for uma verdade, significa que muitas pessoas seguem um negócio que é falso. Pelo menos uma parte da história que é mentira. Outra coisa que me chama a atenção na religião: Velho Testamento ou Torá. Se você observar, existem vários heróis ali. Vários heróis. Você tem Moisés, tem Josué, você tem Sansão, você tem Davi, você tem Elias, você tem Samuel, você tem vários heróis. Aí Jesus vem, já tem 2000 anos e não teve mais nenhum herói depois dele. Herói, Jesus, no caso o Marcelo não, a gente que é cristão acredita, certo, Rogério? Quem não é cristão, acho que Jesus é apenas mais um profeta. Então, assim, aí ficou 2000 anos, não tem mais ninguém. Cadê? E aquele monte de herói que vinha e salvava a gente quando acontecia alguma coisa, te levava a gente do sofrimento, dos topetudos laranjas. Entendeu? Não tem mais? E quanto tempo depois foi escrito a Bíblia, depois que Jesus? Depois que Jesus morreu? Quanto tempo depois? 200 anos. Foi imediatamente após a passagem dele. Não. Foi muito depois. Os primeiros concílios foram muito depois. E eu quero lembrar também que o Gênesis, numa parte do Gênesis, ele é escrito por monges sobre unção divina, né? Ele não está em nenhum livro. Porque as cruzadas também ajudaram a montar a Bíblia. Né? Mas o Gênesis, esse conhecimento. Quem escreve o Gênesis é Moisés. Moisés é quem começa a contar de trás para frente a história. Ouviu a história do seu na Bíblia judaico-cristã, né? Podemos dizer assim. Quem escreve Gênesis é Moisés. Ele que escreve o Gênesis. Mas quando é passado para... De Matusalém, de Noé e outros caras, Abraão, enfim.
né? Não, mas quando é passado para o texto, quando é passado para textos, existe uma parte do Gênesis que ela é escrita de papiros antigos, mas a outra parte é toda recebida por unção divina, são monges que isso chama até midrástico, né? Por exemplo, Adão e Eva. Adão e Eva, a concepção é um termo que chama midrástico, ou seja, é uma história que é criada para justificar algum sentido, né, para validar alguma coisa. É cheio de incoerência, por sinal, né? Diga-se de passagem, né? Sim, sim, Porque mas qual é a ideia? Que não existia a humanidade, aí veio o Adão, veio da terra, aí vem a Eva da costela de Adão, e ali eles começam, tem Caim e Abel, Caim matou Abel, e Caim foge porque matou Abel, de repente ele volta e já está com uma nova família. Da onde veio essa nova família? Onde é que ele achou essa outra mulher? Se até então eram só os quatro. interessante. Então, você vai vendo. Um ponto que eu queria perguntar para vocês, que eu fico muito. Eu realmente aqui nessa live, eu estou só aprendendo com vocês, Silvio e Marcelo. Eu também sempre coloco em xeque, em dúvida, são os chamados evangelhos apócrifos, que foram aqueles que, por uma determinação de um determinado conselho ali, falou: isso aqui não vai para a Bíblia. Vocês entendem? Assim, olha, aqui não vai. E esses Mas isso foi evangelhos, eles. no concílio. Isso foi decidido no concílio, Sim, porque tem muitas porque coisas que. isso é E o escolhido. mais famoso é o Então, assim, Concílio de Nicéia. Sim, sim. que eles, porque Falando lá ali, da Igreja Católica Apostólica Romana, né? porque ali Sim. você tem, nesses apócrifos, eles colocam uma possibilidade de que Jesus teve uma relação com Madalena, já colocam ele dentro de uma pessoa muito mais humanizada, e a Bíblia Sim. fala: não dá para ser assim, porque assim você não vai ter a questão mística, a questão da divindade, você coloca ele aqui muito próximo da gente, e aí você não tem o porquê eu seguir uma pessoa que eu possa entender que está no mesmo nível que o meu. Não, e a tentativa também de se tentar manchar a história de Maria Madalena, que Maria Madalena nunca foi prostituta. Exatamente. Entende? Cara, e Mas aí também, ô Marcelo, tem a ver com o poder do homem ser do sexo masculino. Sim. Sim. Se Maria Madalena é importante, ela se torna a pessoa mais importante do planeta, né? Se tudo isso é verdade. Então aí a figura do sagrado feminino fica mais forte. E aí Sim, você, sim. como homens controladores da época, você perde o poder, né? Não, exatamente. Deixa eu dar Exatamente. uma. Porque a figura feminina, ela sempre, né, foi muito desvalorizada pelo patriarcado, né? Continua, Uma Rogério. coisa. Eu quero fazer duas, uma observação e depois uma provocação. A observação é o seguinte, né? Que é aquilo que o Silvio fala bastante. Se nós, Brasil, falar do Brasil, então vamos lá. Portugal sobre o Brasil, vamos lá, vamos nessa história. Se não fosse isso, nós aqui seríamos aqui politeístas. Tupã, politeísta. Deus do sol, Deus da terra, Deus da árvore, Yansan. Deus do mar. Deus de... Nós seríamos politeístas, estaríamos assim, crente, com toda certeza de que os deuses, né, eles existem e que não existe apenas um Deus. Então, essa é uma observação muito interessante. Você vai pegar em várias histórias, várias épocas da humanidade, em vários países, essas culturas. A cultura politeísta, ela é tão ou mais forte do que a nossa cultura de achar que viemos de um único Deus e tudo mais, que é a monoteísta. Não sei se vocês já tiveram a chance de ler sobre essas culturas que creem no Claro. Deus Sol, Deus do vulcão. É tão ou mais forte do que a nossa para aquele povo. Essa é uma Nós observação. temos hoje, Rogério, desculpa, Rogério, a gente tem 1,5 bilhão de pessoas hoje que são politeístas. Politeístas. Os hindus. Indianos. Exatamente. Aí vem a minha provocação. Nós estamos aqui falando muito sobre a religião como algo que controla uma sociedade, como uma ferramenta, juntamente com a política, com os seus líderes, com os seus reis, como forma de você conduzir, conter, né, administrar ali uma população.
E aí eu pergunto, isso serviu, mas e hoje? E quando a gente olha para os países que são agnósticos ou que não têm a religião, você vai pegar os países mais desenvolvidos ali, uma Suécia, Finlândia, uma Suécia. Finlândia, né? Aí você olha e fala, eles ali já, não, eles já tiraram essa questão, já se sobrepor a questão da religião. E hoje nós temos um efeito contrário. São países extremamente civilizados, pacíficos, Então, respeitosos. mas quanto mais subdesenvolvido o país, mais arraigado na religião ele é. Sim, Você pode ver que você falou de alguns países nórdicos, a Noruega, a Dinamarca, Noruega é eles absurdo. sempre cultivaram a cultura do politeísmo. Lembra que eles Do Thor, cultuavam a mitologia nórdica, Odin pode. e o seu panteão de deuses. E aí eles foram massacrados pelo pessoal da Grã-Bretanha, pelos ingleses, e falaram: vocês têm que seguir o Deus único. E foi caça às bruxas. Quem não seguia, entendeu? Isso é história. Boa, boa História. questão para seguir a pauta, hein? Inquisição. Porque faz parte desse processo de coerção, coação, né? Você pega a Inquisição que impôs aí a religião católica na Europa, a espada, literalmente a espada, é algo também que a gente precisa No falar, né? Brasil, Porque Sim, e você falou lá atrás das cruzadas, lembre-se que os lords, que foram os cavaleiros templários, que fizeram as cruzadas, depois eles foram ditos como bandidos, né? sim, depois foram perseguidos, A né? igreja os crucificou porque, não sei se vocês vão lembrar da história, os próprios cavaleiros templários criaram o sistema bancário. Porque que eles faziam? Eles depositavam, deixavam o ouro aqui na saída, e nos postos onde ele precisa trocar a ferradura do cavalo, comer, se hospedar, o cara fazia tipo uma espécie de cheque, né? Um papel, e o cara vinha e trocava na cidade de trás. E assim sucessivamente. Então ele criou o primeiro sistema bancário, foi com os Cavaleiros Templários. Então, assim, depois, como os Cavaleiros Templários eram muito ricos, porque eles já eram lords, a igreja foi atrás dele como caça às bruxas, né? Não era bruxa, mas assim, eles estão errados. Aí tem uma história que eles são os demolês, que são os maçons, né? Sim, A sim. fundação da maçonaria vem por aí. Não, eles estão cultuando um outro deus, isso é coisa do capeta, e bababá, aquela groselha toda, entendeu? Só colaborando um pouco com o Rogério sobre o monoteísmo, o politeísmo, as próprias tábuas sumérias, lá nas tábuas sumérias, a cultura do monoteísmo nasceu com Marduk, que é filho do Enki, que é filho do Anu, o grandão, né, o rei grandão. Ele foi execrado pelo poder da família, aí ele vai para o Egito e se intitula o Ra, o deus da criação de tudo. E aí ele fala, vocês devem adorar só a um deus, Ra, o deus Ra, né, que é o criador pela Sim. mitologia egípcia, é o criador de tudo. E aí ele vira o cara. Então nasce a cultura do monoteísmo no mundo pelos egípcios com o Ra, que é o Marduk, que é o filho e uma, do. Então daí começa, aí os outros povos começam a falar, opa, Deus único é uma boa. Se você for pegar os hebreus, nós temos Yahvé, o Jeová, que é o Deus único, e você tem do outro lado, no outro panteão, que é primo, o Alá, que também, eles mesmos, se você pegar trechos da Bíblia, você vai ver que o Jeová fala, que é o rei do Velho Testamento, fala assim, cuidado, ele é um Deus muito forte, ele fala para Josué, quando Josué vai na batalha, cuidado com os deuses dele. Quer dizer, ele está reconhecendo que existe uma outra divindade do outro lado que é tão poderosa quanto ele. Então, assim, exatamente. briga de poder e território. E nas questões sumerianas, isso é totalmente explicável, tá? Mas não vamos entrar aqui porque não é um assunto para hoje. Todos esses caras são explicáveis. Então, E os onde eu gregos também, né? uma forma, de novo, sobre o assunto que está falando, de manipular caminhos. Sim. Pela fé, eu ponho o medo, como o Rogério falou, e aí eu levo a pessoa para onde eu quero, para o caminho que eu quero. Se você É sair claro. daqui, dessa margem, você toma pênalti. Você imagina o que a Inquisição fez quando a Santa Inquisição Espanhola, por exemplo, Bernardo Gui, que pelo amor de Deus, esse aí era um psicopata. O que foi feito na Espanha com a Inquisição Espanhola, a caça aos não cristãos, ou então eles usaram isso até mesmo para pessoas que eram adversários políticos, eram taxados ali como adversários da igreja, como o mal na terra, e Bernardo Gui botava todo mundo na fogueira, cara. E isso também foi uma forma de manipulação ali na Europa e uma imposição do cristianismo à coerção e coação, né?
Isso A foi, essa Europa, foi para uma mim, época tenebrosa. Não é à toa que é chamada a época das trevas, né? é isso. A Da Europa Idade Média. teve. Eu acho que a Europa é um dos piores exemplos assim de como se usar a religião. Ah, você tá falando, podemos falar também das mulheres que eram rotuladas como bruxas, enfim. Sim. Ali eles. Mas assim, é base de Mas ali estudo, né? se cria um misticismo, né, Rogério? Porque você, quando você Isso. assume que existe bruxa, que existe o mal, você cria aquele medo, aquela coação, aquele misticismo E que que você justifica. e que você é o lado que está ali lutando contra esse Certo? suposto mal. Então, assim, venham comigo, ganhem a minha Sim. pseudoproteção, sigam aqui as minhas regras, as minhas leis, os meus dogmas e Deus, vambora. pátria, família. Aí que tá. Então, esse é o ponto. A minha fogueira jamais será vermelha. Essas palhaçadas, essas idiotices. Exatamente isso. Exatamente você, mas é assim, cara, é Mas aí é idiotice, mas é muito. porque você entra no flanco da desinformação. Como a pessoa, vamos Total. voltar lá atrás do que eu falei, como a pessoa é preguiçosa, não quer estudar e não quer se informar melhor, é o que a gente está falando em todas as lives nossas. A gente não está aqui para dizer para você que está nos assistindo que esse é o caminho certo, que a gente tem razão no que a gente está falando. A gente está colocando as nossas opiniões e a gente estudou um pouco. Então, assim, então quer dizer que você sabe mais que eu? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que se a gente estudou, a gente chegou a algumas outras conclusões que talvez você que não tem estudado não chegou. E aí, pelo medo, você foge. Por isso que você não assiste a live até o final. Porque você tem medo de alguma verdade bater e você vai falar, e agora, eu vou estudar ou não? Porque lembra, conhecimento gera responsabilidade. Se você tiver conhecimento, você vai ser mais responsável por aquilo que você faz. Então, se eu não souber, beleza. Deus não vai me punir. Mas pegando ainda a Europa, Silvio, como exemplo, você foi. Mas, Silvio, eu acho legal o que você falou, muito bacana. Mas será, Silvio, que todas essas pessoas, nenhuma delas. Será que a gente pode dizer que todas são preguiçosas? Não tem aquelas que realmente. Por que acontece, Silvio? Só para vocês entenderem, tá? Vou falar um pouco de mim. Eu nunca fui uma pessoa religiosa, mas vim de uma família religiosa. Em um dado momento, na minha adolescência ali, eu fui assediado pelos testemunhos de Jeová, que vinham na porta. E, cara, eles quase me convenceram pelo medo. O medo. Tipo assim, eu vou ser condenado, eu não vou ser salvo, eu estarei sob pecado. Isso, cara, isso é um negócio pesado. Sabe o que Qual a gente pode crime Jeová falar? cometeu? Pois é, mas sabe qual que é testemunha, né? Mas sabe o que eu fico pensando? É assim, Silvio, eles vencem pelo medo. Porque eles chegam a um ponto, Silvio. Isso aqui vai ser rapidinho que eu vou explicar aqui para vocês. Tem um amigo nosso em comum, que o Marcelo conhece, que é o Luciano. Que o Luciano, na época, estava muito envolvido com uma determinada religião evangélica. IURD. Isso, essa mesmo, né? E aí ele estava muito envolvido com essa religião e ele estava e ali ele ia. E os pastores, né, que estavam ali na frente, eles já sabiam, Silvio, Marcelo e quem está nos assistindo, que em algum dado momento, todas as pessoas que estariam ali seriam. Alguém ia chegar e falar, cara, sai daí, não é legal, você não tem que dar carro, você não tem que dar seu dinheiro. Calma aí, dízimo, ok, beleza, agora você não tem que dar mais do que isso. Eles já sabiam. O que é que os pastores faziam? Eles já diziam o seguinte: você será tentado, virão pessoas atrás de vocês, tentando tirar vocês da igreja, tentando tirar você do caminho, que vão dizer que a igreja é ruim, que o pastor é aquilo e tudo mais. Ele já sabia que isso ia acontecer. Então, quando você ia falar com esse teu conhecido, o que ele pensava? Olha, o pastor avisou que alguém ia vir falar comigo para não fazer, para não seguir, para não doar. Bem que o pastor falou. E aí, para essa pessoa, você é obra do Satanás. Assim, Com certeza. o pastor disse que esse cara ia vir falar, e ele veio mesmo. Olha como meu pastor é sábio. Olha que Rogério, talvez quem esteja vendo a live aqui vai achar que aqui está Azazel, Pazuzu e Lúcifer, né? Não somos não. Pois é. Então, assim, Silvio, então, você falou, Rogério, os caras têm preguiça de ler. Às vezes não é. Eles têm medo de duvidar, Silvio. Porque para eles o duvidar já é um pecado.
está duvidando da minha palavra, eu como pastor, porque todos os pastores dessas igrejas, das evangélicas, vamos falar que é a real, eles meio que se colocam como enviado, como uma pessoa que tem a conexão com Jesus, que é com ele que se resolve. Então eles têm eles veem esse papel muito bem. E aí a gente tem que reconhecer, são muito bons em oratórias, eles têm método, eles têm estudo para isso, eles são muito bem preparados para essa situação. Então, Silvio, eu não acho que é porque a pessoa não queira ler essa pessoa ela não consegue, ela tem medo. Fala assim, cara, ela até duvida, mas vai falar, eu não posso duvidar porque é pecado. Eu tenho que aceitar. Rogério, mas o medo é uma forma de prisão. Se eu tenho medo de querer ser melhor, eu também estou fugindo da minha responsabilidade. Sim. Eu entendo você não está errado. Mas assim, quando eu pego e falo assim, mas eu só vou seguir o que o cara fala, peraí, você também é senhor das suas ações. Você não vai ser responsável se fizer alguma coisa errada? O pastor não falou, o padre não falou, o rabino não falou, o seu orientador religioso não falou que se você fizer coisa errada você vai ser punido? E eu também não posso tentar aprender a ser melhor? Então assim, eu entendo o que você está dizendo, é perfeito o que você está dizendo, mas também a pessoa do outro lado não quer sair do comodismo. E dá trabalho estudar, vai. Para que eu vou estudar, né? Não, né? Mas, Silvio... Não estou generalizando, quer dizer, estou generalizando sim, mas assim, eu sei que tem as suas especificidades. O que eu quero dizer é assim, todos nós somos responsáveis pela nossa evolução, entendeu? Sim, então assim... Sim. Então depois você também mas não pode... Espera aí, só Marcelo, quando você chegar com seus 80 anos, 90 anos, falar assim, nossa, olho para trás, por que eu não fui diferente? Você teve toda a chance que eu, você, o Marcelo, nossos filhos, nossos netos vão ter, e qualquer um. Mas eles mexem com algo que é muito intrínseco a todos os seres vivos, não é nem seres humanos, não, são seres vivos. Porque um cachorro tem medo, um gato tem medo, o medo faz parte do sentimento da natureza. Né? Não vamos no desconhecido, não vamos no escuro, não vamos em lugar que não conhece. E isso que deve estar dentro do nosso DNA, dos seres vivos, eles mexem com isso, eles mexem com essa coisa do medo, né? E aí se toma coração e mente, simplesmente pelo medo. Vocês estavam falando aí sobre pastores, e a gente viu, né, no nosso vídeo, ele usou aí vários nomes aí, e se vocês quiserem falar um pouco sobre isso, começar com os pastores que causaram tragédias. Jim Jones, por exemplo, na Guiana, 1.000 pessoas morreram. Ele conseguiu levar várias pessoas dos Estados Unidos para a Guiana, cara. E na Guiana... o poder de manipulação é muito forte, cara. É impressionante. Ele retirou pessoas dos Estados Unidos, levou para a Guiana, numa área que ele comprou. E aí o governo americano estava muito preocupado com o que estava acontecendo na Guiana, com os cidadãos americanos que estavam lá, mandou um político para lá. Esse político foi assassinado lá, cara. E dali, com o Jim Jones com medo das represárias, ele fez as pessoas beberem veneno e, cara, quase 1.000 mortos, cara. Olha coisa... o poder de convencimento dessas pessoas. Outro ponto, eles têm um método, Silvio, isso é óbvio que eu estou falando aqui, todo mundo sabe disso, eles também se aproveitam de um monte de fragilidade daquelas pessoas, né? E a gente tem que dar mão à palmatória, eles têm o poder dessa oratória, como eu falei, eles têm as ferramentas, eles têm os estudos para isso, não é uma coisa assim, vai lá, coloca a sua emoção, é tudo muito pensado, e isso, claramente, obviamente, é usado dentro de um viés político, né? Agora, trazendo para os nossos tempos modernos, nós nunca tivemos a religião tão entranhada na política como está acontecendo, como aconteceu de 2016 para cá, e continua ainda muito forte. E 2026 teremos mais uma eleição que a religião será fator determinante. Mas isso faz parte de um plano do poder. Mas isso faz parte de um plano do poder, né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui pro Rogério, pro Marcelo, que chegou aqui no chat aqui. O Carlos Dias pergunta: vocês acham que o religioso dorme tranquilo manipulando as pessoas? Ele quer dizer, acho que é aquele líder religioso que manipula. Vocês acham que ele dorme tranquilo? A partir da hora que ele começa a manipular,
ele está manipulando, consciente do que ele está fazendo, se ali ele se permitiu continuar, ele está tranquilo. Carlos, ele está tranquilo. Porque naquele momento que ele sabe que está manipulando, que ele está sendo orientado para manipular, dentro de uma conversa, de uma reunião ali de pastores, que ele vê que tem um método, não é para você trazer fiéis para a sua igreja, mas se ele está tendo uma aula de como enganar, e se aí, assim, ele sobe ali no palco, eles chamam de palco, né? E começa a colocar em prática o que ele está aprendendo, ele já não tem peso da consciência nenhum. Ah, só uma pergunta, só um ponto. E esses pastores da URD, como você, eles sabem que eles são. Você tem os salários, tem as premiações, mediante aquilo que você arrecada, e tem as promoções. Quando você se destaca, eles te levam para uma outra cidade, onde tem ali uma situação melhor, você começa a pegar as melhores unidades, vamos colocar assim. Então, é negócio, eu acho que eles dormem muito, muito, muito tranquilos. O que você acha, Marcelo? Eu vou responder ao nosso amigo Carlos aí. A questão principalmente evangélica no Brasil, né? Eu acho que ela teve um começo realmente com propósito de fé, tá? As primeiras igrejas aí, acho que elas tiveram um propósito de fé. Só que, assim como todas as vertentes das igrejas católicas, sempre foram, né? Por exemplo, a Inquisição, como a gente falou, ela tomou muita terra de gente rica. A Igreja Católica, se vocês pesquisarem, os meus dois amigos aqui são da área de saúde, a Igreja Católica detém 37% das ações dos maiores laboratórios do mundo. Sim. Então, sempre foi por dinheiro. Infelizmente, a fé, de uma certa, que é uma coisa intrínseca sua, a religião que deveria ser de cada um, ela, infelizmente, desde muito tempo vem sendo manipulada pelos líderes, infelizmente. E a gente, né, aqui, né, Carlos, a gente ganhamos um e-mailzinho de advertência por um vídeo que a gente fez de algo muito famoso que aconteceu no Brasil. É o nosso, né, senhor lá que administra o templo ali de Salomão, em São Paulo. A gente fez um vídeo sobre ele, e se você buscar, eu não preciso nem falar, mas se você buscar de como ele começou a igreja dele, você vai se surpreender. Da onde veio o dinheiro, das ideias dele. Se você pegar vídeos antigos, até mesmo do Jornal Nacional, que mostra como ele expressava ali, ele expressava sua doutrina para os outros pastores, você vai se surpreender. Você vai se surpreender quando ele montou uma igreja aqui em Nova York, que ele teve contato com o dólar, os gestos que ele fazia. Aquilo com certeza não é divino. Não é divino, aquilo não advém de Deus, e Deus está bem longe dali, né? Deus está bem longe do Templo de Salomão, que custou, sei lá, R$ 1 bilhão para fazer. Eu acho que Deus está muito mais no coração de cada um que acredita nele do que dentro de um templo faraônico com uma pessoa pedindo para você deixar 10% do que ela ganha para ela. É isso aí. Então, eu e Rogério, a gente trabalhou numa empresa chamada Subaru, e os seguranças que prestavam, não sei se você lembra disso, Rogério, mas os seguranças que prestavam seguranças, né, para Subaru, eles prestavam lá para a casa desse bispo. Uhum. E era impressionante o que eles relatavam de mazelas. Eles não podiam, eles tinham que levar a própria água. Eles tinham uma guarita que tinha banheiro, papel higiênico, eles tinham que levar. Nada era dado para eles, e a gente está falando de uma pessoa aí que tem um patrimônio bilionário. Era o bispo mais tarde ou era o mais cedo? Era o mais cedo. Ele edificava as coisas mais cedo. Mas nós temos um outro nome agora, Silvio Marcelo, e a quem nos assiste, muito forte também. Qual seria? Pensei que tinha visto uma lacraia aqui, desculpa. Foi. Pensei que tinha visto uma lacraia. Exatamente. Era uma mala
Uma mala com Eu acho, pé. Silvio, eu acho que é um tempo da gente botar o nosso vídeo e depois falar sobre ele, né? Sim, mas pode deixar o Rogério terminar o raciocínio dele aí. Porque esse ele fez um vídeo recentemente, tem uma semana, e uma semana. Eu vou achar esse vídeo e vou dar para vocês. Ele assume, em uma entrevista, assume. Não tem mais, nem disfarça, que ele negociou com o Bolsonaro os votos dos evangélicos, assumindo numa conversa assim, ó, vamos. Não posso dizer assim o que é que você me dá, que aí seria leviano e um risco para a gente. Mas ele conversando assim, dizendo claramente, ó, foi uma negociação, tipo uma troca, assim. Eu tenho essa liderança evangélica comigo, eu tenho um povo evangélico, e aí e vamos. Mas isso a gente pode falar, Rogério, porque tem vídeos dele na internet do pastor Silas Malafaia, onde ele fala que existe Ele fala, realmente, ele fala, existe um plano de poder para tornar a nação do Brasil evangélica. Existe um evangélico. plano de poder para terem leis evangélicas, o que é um absurdo. Mesmo que tivesse 99% de evangélicos no Brasil, o 1% precisaria estar representado na sociedade. Né? Mas a grande Que é luta, eles têm hoje um projeto para que o Brasil não seja mais laico. Isso Eles está no têm um nosso projeto, vídeo. eles não. Ah, Isso então. está no nosso vídeo. Manda ver, Silvio, manda ver o pessoal para assistir aí. Uma pesquisa de janeiro de 2020 do Instituto Datafolha. Mulher negra, que ganha até 2 salários mínimos por mês e tem apenas o ensino médio completo. Esse é o rosto da religião evangélica hoje. Bem diferente, no entanto, é o perfil dos líderes evangélicos que decidem atuar na esfera política, seja nos bastidores ou sob os holofotes. Um exemplo é o pastor Edir Macedo, líder da Igreja Universal do Reino de Deus, fundada no terreno de uma antiga funerária em 1977, no Rio de Janeiro. Ele tem uma fortuna declarada de 2 bilhões de reais. Ele foi um dos apoiadores da campanha de Jair Bolsonaro à presidência da República. Resultado: cerca de 70% dos evangélicos declararam voto no candidato abençoado da extrema-direita. A presença de evangélicos na política não é de hoje, mas cresce de forma exponencial. De 1982 para cá, o número de parlamentares declaradamente evangélicos passou de 12 para 90. Especialistas e evangélicos explicam que o avanço dos evangélicos na política responde a um projeto de poder, instigado pelos líderes religiosos e em aliança com a direita brasileira. Em 2008, o pastor Edir Macedo publicou o livro Plano de Poder, citando Maquiavel, apresentando Deus como um estadista e Adão e Eva como elementos de um estado de natureza ou de selvageria. Os cristãos precisam despertar ao toque da alvorada. A emancipação começa com o amadurecimento individual, o inconformismo com certas situações, o consenso em um ideal e a mobilização geral. 10 anos depois, nas eleições de 2018, o plano de poder estava em pleno andamento. Foram os pastores, apoiados por candidatos da direita, que levaram parte da população brasileira para as ruas. Houve uma mudança das igrejas evangélicas na política. No passado, elas tendiam a se manter distantes da lógica partidária. Nunca passou pela lógica evangélica assumir o poder, influenciar na política. Até porque a fé protestante é a que mais atuou na construção do Estado laico, justamente porque é um cristianismo tardio, que vai ser perseguido na cortina de ferro e depois no mundo islâmico. A lógica passou a entender que era preciso estar no poder para garantir o avanço da fé. Com a fé consolidada, veio o discurso da teologia da prosperidade. Se você foi eleito por Deus, você tem prosperidade econômica. O movimento das igrejas evangélicas, principalmente as neopentecostais, tem origem em uma interpretação bíblica que alguns teólogos chamam de teologia do domínio. Segundo essa teoria, a igreja teria recebido as promessas divinas direcionadas ao povo de Israel no Antigo Testamento, que envolvem fartura, domínio e governo de territórios e lugares de destaque na terra. Seria o modo de refletir aqui o que seria o reino dos céus prometido para os que creem no Cristo. Em 2009, aconteceu um evento, o Congresso Nacional dos Sete Montes, que tinha por objetivo reunir cristãos e lideranças de todos os lugares do Brasil para convocar uma grande mobilização em prol da necessidade de a igreja ir além das suas 4 paredes para conquistar espaços para o reino de Deus, o que eles chamaram de 7 montes da sociedade. 1. Artes e entretenimento. 2.
Mídia e comunicação. 3. Governo e política. 4. Economia e negócios. 5. Educação e ciência. 6. Família. 7. Igreja e religião. Mas o propósito para o qual as lideranças de diversos cantos do mundo se reuniram em Lagoinha estava num livro lançado naquele mesmo ano, chamado Sete Montes, do apóstolo Fernando Guilhem, que coordenou o evento. O livro de Guilhem é um manual que procura justificar e contextualizar o projeto de poder das igrejas evangélicas se utilizando de textos do Antigo Testamento, que, segundo o autor, revelariam um modelo ideal de sociedade pretendido por Deus, além de conter estratégias de atuação e oração para que a igreja conquiste cada um dos 7 montes. Com esse projeto em curso, as igrejas iniciaram uma transição para um modelo litúrgico e de evangelismo chamado MDA, sigla para Modelo de Discipulado Apostólico. Esse modelo é muito parecido ao que fazem as empresas de marketing multinível, conhecidas popularmente por pirâmide. De acordo com ele, a igreja deve ser dividida em pequenos grupos, chamados células, contendo cada uma um líder, que reúne seus liderados semanalmente na casa de um deles, para ensiná-los de acordo com um roteiro pré-estabelecido, e assim, formar novos líderes, para que surjam novas células a partir dali. Para entender o que levou o número de evangélicos a aumentar tanto, é necessário estudar as mudanças ocorridas na sociedade brasileira nas 3 últimas décadas ligadas à precarização da vida da classe trabalhadora. Diante disso, o que as igrejas oferecem para as pessoas? Primeiro, a possibilidade de pertencer a uma comunidade. As igrejas funcionam como um centro cultural nas periferias. Se um jovem quer aprender a tocar algum instrumento, por exemplo, vai para a Igreja Universal do Reino de Deus, que atualmente tem cerca de 15 programas sociais destinados aos fiéis. De acordo com dados oficiais da Igreja de 2018, cerca de 10,8 milhões de pessoas foram alcançadas por esses programas. Outra constatação listada pelo pesquisador é o acolhimento emocional que esses espaços promovem. De acordo com um estudo feito pela Associação Nacional de Medicina do Trabalho, em 2017, os transtornos mentais estão entre as maiores causas de afastamento do trabalho. Onde esses trabalhadores vão procurar alívio? Na igreja. E de fato elas melhoram de depressão, ansiedade. Quem cura o alcoolismo hoje nas classes populares são as igrejas. Da mesma maneira, é onde vão achar também um alívio material, mesmo que seja uma cesta básica alimentar. No fim do mês, as instituições religiosas evangélicas acabam, desse modo, por organizar a vida em sociedade, principalmente em espaços onde o Estado não chega, como nas periferias. Ao passo que a religião evangélica se expande pelo país, o catolicismo perde espaço. As igrejas evangélicas entenderam os anseios da classe trabalhadora, com um discurso e um formato mais próximo da realidade do que a Igreja Católica. Para se ter uma ideia, apenas na década de 1960 a Igreja Católica deixou de pregar a missa em latim e de costas para os fiéis. Do outro lado, os evangélicos espalham a narrativa por meio das músicas, das rádios e dos programas de TV, e nas pequenas casas que transformam em templo, em todas as periferias. O povo que está na periferia não tem acesso à cultura, saúde e educação. Aí a igreja traz saúde, cultura e educação. O filho aprende a tocar um instrumento, faz teatro. Ela consegue ir ao médico, consegue os remédios. A igreja tem um pré-vestibular comunitário. Tudo o que o Estado não traz, a igreja traz. A esquerda não ouviu Paulo Freire. Não foi ensinar o sujeito a escrever a partir do tijolo, da argamassa, que é o que Paulo Freire ensinava sobre a educação libertadora. A base ficou solta e foi virando religiosa. O erro da esquerda é esquecer que, abaixo da linha do Equador, nós todos somos religiosos. Todo mundo fala graças a Deus. Pensar que todo mundo, à medida que for ganhando a sua de dignidade econômica, vai deixar a religião é imaginário. A fé é uma coisa mais profunda do que isso. É um jeito de se enxergar na vida. Porque é construção de afeto. Política é afeto, é relação, e a religião também. A esquerda deixou de fazer isso, e a direita usou esses pastores para captar e orientar a subserviência ao seu plano de poder. Devemos entender que o proselitismo é um dos fundamentos do cristianismo. Desde sempre, é uma crença que se propõe à conversão de outras pessoas. O que, a princípio, não é nenhum problema, desde que não se utilize de mentiras, abusos ou violência.
É até natural que a representação política de determinado segmento da sociedade aumente se a população que a ele pertence também aumenta de forma expressiva. Mas a laicidade do Estado precisa ser respeitada para que violações dos direitos das minorias não sejam legitimadas em nome de uma imposição moral de viés religioso. Cara, esse aí pra mim é um dos melhores vídeos que a gente fez. E é bem, né? Tem vários temas aí, né? E não sei se vocês querem começar pela ordem cronológica ou vocês querem começar pelo Não, próprio. eu quero começar por uma parte que está quase, sei lá, uns 6 minutos, alguma coisa, 5, alguma coisa. Que é uma coisa importante que as pessoas não prestam atenção, mas nós, como seres humanos, a gente tem que se sentir parte de algo. E ali, nesse vídeo, fala assim, sentir parte de algo. Então, quando você vai para a sua congregação, para a sua religião, você sente parte de algo. Aí, assim, algumas pessoas têm, por exemplo, algumas dificuldades nos seus outros âmbitos, no seu âmbito familiar, tem o seu irmão, tem o seu tio que lidera a família, tal, e você fica no ostracismo. No seu prédio você não é nem síndico, na sua empresa você é relegado, mas lá na igreja você é alguém. Lá você que organiza o culto do sei lá o quê, você que ensina a tocar violão, você que ajuda na organizar a quermesse, não sei o que lá. Então você tem parte de algo. Então a troca tem a ver com isso também. Isso traz uma satisfação pessoal para a pessoa. E eu estou falando de coisas boas, eu não estou questionando o conteúdo daquela religião, seja ela qual for. Então se sentir parte de algo é importante para o ser humano, porque ele não se sente um à toa. E muito mesmo a gente falando até mesmo das igrejas pentecostais, eu acho que elas tiraram muita gente de situações difíceis. Tiraram muita Claro. gente da droga, tiraram muita gente do vício, tiraram muita gente de caminhos que, digamos, sejam tortuosos. Então tem esse outro lado também. Mas aquilo que fala no vídeo, eu super concordo. De uma forma sutil, manipulou-se para A, para B ou para C, por interesses pessoais ou interesses de um outro grupo ao qual outras pessoas pertencem, né? Então, o fazer o pertencer, eu pertenço à igreja tal, à religião tal. E aquelas pessoas que mandam a religião tal pertencem a um outro grupo que usa esse e-mail para fazer outras coisas que eles querem. E assim vai. A melhor forma de manipulação, sem dúvida nenhuma, é fazendo bem, né? Tanto que provavelmente se existia Deus e o diabo vai estar aqui tentando você, oferecendo coisas maravilhosas para você. Mas acho que aí a principal intenção aí do vídeo é mostrar o seguinte: é mostrar que as igrejas pentecostais elas atuam onde o Estado não existe mais. Esse vídeo fala aí sobre erros de governo de esquerda e onde a gente mais errou quando a gente teve um governo de esquerda, onde esse país aproveitou um boom econômico, né? Foi não é lógico que o governo Lula é inegável que o governo Lula ele retirou milhares de pessoas da linha da pobreza, isso é fato. Mas o Estado ainda continuou ausente na Sim, periferia. O sim. Estado continuou fora. Então, hoje, não há só o domínio de igrejas, há o domínio também né, de pessoas ligadas ao crime organizado. O crime organizado está intrínseco hoje, não só na periferia, mas também, hoje me assustei, uma reportagem no UOL, se eu não me engano, ou no Globo, eu não me lembro, falando sobre o Porto de Galinhas está dominado ali pelo tráfico de drogas, né? Que é um lugar lindíssimo, e alguns outros pontos aí do Nordeste também estão dominados, alguns pontos Sim. turísticos, né? Então, essa ausência do Estado no básico, né? Ela proporciona isso, proporciona não só o crescimento, né, da criminalidade, mas também da igreja, porque a igreja está ali oferecendo um curso de violão, um curso Um de curso técnico. vestibular, qualquer outra coisa assim do gênero. Eu moro aqui nos Estados Unidos, e eu moro numa cidade onde, cara, onde tem biblioteca, piscinas aqui, tem uma série de piscinas públicas, parques, aqui tem um em cada, impressionante. Então, assim, você vê que o Estado, ele está presente aqui. É muito mais fácil eu pegar aqui minha namorada e a filha dela, a gente ir para algum lugar, do que passar ou talvez despender nosso tempo numa igreja.
onde, se a gente não tivesse o mínimo de recursos, talvez é onde a gente procurasse algum acalanto, né? Cara, você vê Concordo. aí, tem números aí absurdos, né? A igreja, números absurdos que eu digo, não em relação ao que a igreja fez, mas são 10 milhões de pessoas que tiveram alguma assistência social em igrejas, cara, pentecostais. Tem outros números aí, realmente, que o Silvio estava falando, alcoolismo, transtorno mental, até mesmo o Cadeias, né, básico, Marcelo? As cadeias também, né? Eles têm um trabalho muito forte nas cadeias. muito forte, cara. E assim, e aí pessoas como a gente começou a falar, Edir Macedo, por exemplo, que fundou a igreja em 1977, né? Eu vou começar agora uma cronologia do vídeo. E hoje tem um patrimônio de 2 bilhões. Eu acho que não foi propósito do cristianismo, quando Cristo veio à Terra, Cristo não Não veio para andou, enriquecer ninguém. pelo contrário, né? Não dei nenhuma carta dizendo, ó, fiquem ricos em meu nome. Exatamente. Usem a minha Então, essa imagem. coisa, esse uso da fé que é feito, né, para exploração, ele é muito questionável, mas aí você vai ver, esses caras, eles são tão... Que palavra que eu posso usar, hein, Rogério? Para não tomar um na cabeça. Não, Olha, olha, eu acho. Mas sabe que nós temos que dar a eles também o crédito de pessoas inteligentes, Marcelo? Porque são pessoas que tiveram uma percepção, viram, da ausência do usaram, Estado, né? viram a brecha, viram uma oportunidade. Né? Dizem que no mundo dos negócios, seja qual for o negócio, seja religioso que for, não há vácuo. Sempre alguém vai estar preenchendo. Então eles preencheram muito bem isso. Sim. Você foi perfeito, eles vão ali. Tem um preço. A minha ajuda. Eles falam o seguinte: vem à igreja e fala, eu vou te ajudar. Tem uma parte que você colocou e foi perfeito. Você falou, olha, Rogério, dentro de uma periferia. Cara, gente, vá em qualquer cidade do Brasil. A periferia é sempre um lugar esquecido. Você não Onde tem tem bar recurso. e igreja. Tem bar e Onde, igreja, impressionante. isso, aí, aquela família vê o filho dela indo para uma igreja, ela fica super contente. Eu ficaria. Eu tenho 3 filhos. Se eu moro num lugar desse, que é pouco assistido, onde o Estado é ausente, né? E aí eu vejo meu filho, ao invés de estar num bar, estar numa igreja evangélica, eu vou ficar muito contente. E já de cara, ele já vai ter ali a minha. Talvez eu fosse, talvez eu seria igual esse tipo de pessoa que o que esse pastor falar, vote em tal pessoa, vá por essa linha, eu iria seguir, porque eu já devo ele alguma coisa. Eu tenho filhos, imagina aí, imagina Silvio, Marcelo, e quem está assistindo, você mora em uma periferia muito afastada, muito pobre, com poucos recursos, e tem ali uma igreja e o teu filho, você está ali com medo dele se envolver com crime, de mexer com tráfico, mas alguém ali traz ele para a igreja para ele cantar, para ele tocar, fazer algum trabalho social, fazer algum curso, e ali ele se envolve. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso é sim uma salvação. Agora, se fosse apenas isso, da mais pura intenção que era para ser, se for pegar pelo Evangelho de Cristo, seria a pura intenção de ajudar o próximo, seria maravilhoso. O problema é que esses pastores, mas não todos, mas uma boa maioria dessas grandes igrejas com nomes mais conhecidos, essa salvação tem um preço. Tem um E eu vou preço. falar, Ela é negociável. Eu E negocio. não só de dízimo hoje em dia, é o Não é só voto, né? disso. É a tua fé cega. Mais do que voto, é assim: eu salvei teu filho, eu estou aqui, eu tenho um propósito na sua vida, não me Você vai questione. prosperar. Não duvide da minha palavra. Em momento nenhum, duvide, apenas siga. Esse é o tem uma preço. história É para a teologia do domínio que a gente falou no vídeo. Domínio. Teologia do domínio. eu tenho uma história para compartilhar com vocês. Durante uma época da minha vida eu fazia muita palestra, né? Eu fazia muito workshop e palestra. Eu fazia de sábado e aí eu falava, era organização financeira, era sobre motivação, enfim. E aí uma dessas palestras, ao final, eu divulgava numa rádio e no sábado fazia a palestra. Daí ao final de um workshop,
chegou uma pessoa em mim e falou assim: eu gostei de você, eu te ouvi na rádio divulgando, e aí eu vim aqui para assistir a palestra, mas eu vim aqui para te fazer um convite. Eu queria que você fosse conhecer a minha igreja. Você tem toda a eloquência para ser um bom líder religioso. Aí eu falei: olha, muito obrigado, mas me desculpe, eu vou falar para vocês como eu não conseguiria mentir para as pessoas. Fazer o cara acreditar em alguma coisa que eu não acredito, ou eu sei que ele está sendo manipulado ou induzido a fazer isso ou aquilo, entendeu? Então, eu falei, não vai dar para mim. Eu sei que eu vou ficar rico nesse negócio. E eu acho que eu ficaria bem rico mesmo, financeiramente falando. Mas eu não conseguiria enganar milhares de pessoas falando umas lorotas lá para eles lá, sabe? Falar que você acredita nisso, naquilo outro. Depois, quando chegar na época de eleição, falar, vote nesse daqui, que esse daqui é o melhor para nós, ele está do lado de Deus. Eu não conseguiria. E aí eu falei, não, obrigado, e segue seu caminho. Então, assim como eu fui assediado para fazer parte de uma igreja pentecostal como um futuro líder religioso, quantos outros não o são? A Não, sim. oratória, você falar bem, uma eloquência, você conseguir trair, puxar a atenção, e antes de tudo, você tem que ser uma referência de sucesso, tá? Você tem que ser um cara, Olha, por isso que quem tá lá, o Marcelo vai lembrar, nós também trabalhamos numa loja, na Aramis. Tu lembra dos caras daqui da Universal lá, dos pastores, para comprar as camisas, lembro, Marcelo? Que na época tinha um radinho Nextel. Na época, lembro. na camisa, eu lembro até do valor, R$ 375. Comprava um de monte, era com radinho aqui rindo, anéis de ouro, Lembro. relojão, aquele jeitão já arrogante, tudo pastores, Silvio, falando Não, e comprando, e vamos se encontrar em tal lugar. Era isso, cara. o mais impressionante deles, cara, que você falaria que eles eram tudo menos religiosos, né? Lembra Isso, aquela a sim, postura deles, de como porque eles porque lá aquela você tem que ter o sucesso. Quando você tá lá em cima falando, você tem que ser um sucesso. Então, eles não é à toa que estão super muito bem arrumados, alinhados, boas camisas, bons relógios. Os coaching. caras Se aí, vestem hoje, os pastores hoje eu coaching. vejo Silas Malafaia, se o Silas Malafaia estiver do lado do Pablo Marçal, vou falar que eles são tem o mesmo design de roupa. O mesmo Sim, cara que veste um, veste outro. É impressionante, porque cara. é um método, isso é E, uma estratégia, isso é um método, tá, Marcelo? claro, claro. Lembro do Lula, quando o Lula foi eleito pela primeira vez, que falaram o seguinte: Lula, você tem que mudar o seu estilo. Ele passou a arrumar a barba do Barba, Lula, toda dente, arrumadinha, dente, roupa, camisa, roupa. para ele se comunicar melhor com a elite e para ter uma ideia de um líder, assim, tipo, olha, eu vou votar nesse cara porque esse cara agora ele é alguém que eu possa votar. Se tiver Uma aqui do meu parte. lado, ainda vou pensar, mas se Não, tiver aqui, eu vou votar nele. é exatamente. Uma parte importante do vídeo aí, que é para deixar bem claro, existiu realmente aí um concílio, vamos falar assim, mas existiu aí uma união das igrejas evangélicas em 2009, Sim, na Igreja Lagoinha, que é uma igreja famosa, onde ali eles tentaram edificar o que. Tentaram não, edificaram o que Edir Macedo propôs no livro Plano de Poder, que é um plano de uma nação evangélica. E você sim, vê aí que no livro eles e ela deixam aí os segue. 7 montes, né? O que eu falo no vídeo, os 7 montes. Vocês já notaram os 7 montes que eles querem conquistar? Artes, eles já fazem, já tem canais de televisão, fazem Já faz novelas, já novela, fazem já. peças de teatros. Mídia, ele já tem uma parte da mídia Fortíssimo. agora. Sim, Governo, já tá. A eles bancada elegeram evangélica. até um. Exatamente, eles elegeram um executivo, né? Que não é Sim. assumidamente evangélico, mas, né? Não, Já fizeram existe, ser. não Fizeram tem ser. exatamente, não temos hoje aí ministros do STF terrivelmente evangélicos, que é um Tem. absurdo. É um absurdo, gente. Não é porque ele é evangélico, ele poderia ser a religião que fosse, da Umbanda, de qualquer coisa. Mas não é possível a gente ter num Um estado Estado que se laico. propõe a ser laico, e a própria religião, foi dito no vídeo, a própria religião evangélica, ela lutou muito por um Estado laico, porque ela sempre foi perseguida, e não é possível que hoje eles queiram estar no poder para, né, não só manter a fé, mas para interesses próprios. Ó, economia, Rogério, economia. Você vê que a transformação de muitos empresários de médio porte em evangélicos
isso altera também o fator econômico, até mesmo da Total, igreja, porque os total, dízimos passam a ser maiores, a arrecadação passa a ser total. maior, e o resto é educação, família e igreja, né? Mas esses pontos que eu falei aí, esses 4 primeiros pontos, eles alcançaram. Eles E a conseguiram alcançar a educação, conquista gente, a deles. educação tem as escolas. Meus filhos estudam em escola Sim, batista, tem um monte de escola evangélica já, e que já ali já está formando os seus seguidores. É isso. Tá certo, Marcelo. Você foi cirúrgico nesse seu levantamento e estudo, é isso mesmo. e o modo que eles acham que é o MDA, que eles falam, que é a mesma ideia de um marketing multimídia, essa propagação da religião, fazendo células, onde faz religião, onde faz a religião, não, desculpa, onde faz reuniões na casa de pessoas com pouca gente, isso tem um alcance enorme, Rogério. Isso tem um alcance enorme. Agora, Marcelo, eles querem um presidente evangélico. O Bolsonaro, eles cooptaram. Não, ele não era, mas Não, Bolsonaro sim, é um Bolsonaro foi só uma cooptação, sem dúvida é nenhuma. uma E meba eles vão ali. seguir. Eu até, Esse é o projeto. eu até Sabe quem eu indico acho que é? quem você Sabe quem acha eu que acho que é. vai ser? Que eu acho que é o projeto, não é para agora, o projeto deles, Nicolas Ferreira. Nicolas é filho, Pode de ser, pastor, né? Mas pode ele tem ser. uma igreja. O Mas Nicolas Nicolas, Ferreira, para mim, ele é o Só que ele cara precisa a ser ser. preparado. Só que assim, para ele ganhar, ele vai tomar muita porrada, porque hoje ele é meio incoerente no que ele fala versus o que ele não, faz, né? total, total, Então, assim, Mas total. Uma isso pessoa. se ele fosse os mais evangélicos tipo gostam, viu? jogador de meio campo, ele teria uma imagem mais preservada, né? Que ele falou muita Mas groselha aí é, nesses últimos meses, nesses últimos anos. Então, assim, mas isso é a o maior, cara vai mas é a usar, maior comunidade. a oposição a ele vai usar isso lá quando ele for candidato. Então, ele tinha que Mas é o ser mais maior comunicador hoje da extrema-direita é o Nicolas. Tá? A função dele, Mas o ele próprio, tá. o próprio Eduardo Bolsonaro tentou bater nele agora, não conseguiu. O Flávio tentou bater nele, não conseguiu. O pessoal do MBL tenta bater nele, ele só cresce. Ele já foi, se ele quisesse sair hoje como governador, ele não pode, não tem idade para isso, já seria. Ele está sendo trabalhado nesse padrão do garoto evangélico branco, todo certinho, corretinho, que, o próximo que, passo que é vai contra os ser achar direitos. uma mulher bonita para ele casar e ele ter filhos, antes de ele Ele sair candidato a casou, pô. presidente. Ele Já Ele é casou? casou. casado. Ele é Ele é casado. casado, ele tem um filho, parece uma filha, parece. Mas você vê o nível rasteiro que a gente está na política brasileira. Porque Sim, me rasteiro, desculpa, essa é a palavra me desculpa, certa. com todo respeito ao Nicolas Ferreira, assim, o Nicolas Ferreira, quando ele fala, eu não consigo concordar com absolutamente nada que ele fala, e muitas vezes eu identifico que ele está mentindo. Aquele vídeo dele que ele fala do Pix, aquele vídeo é uma mentira, do começo ao final, e impressionante. A minha namorada que me mandou o vídeo e falou: Ó, o que você acha? Pô, olha esse menino falando. Eu falei, quando comecei a assistir o vídeo, eu falei: peraí, é impressionante como todo aquele cenário que ele faz, aquela né, eloquência que ele fala, é como Uhum. aquilo atinge o coração da pessoa, mas a pessoa não para pra pensar na mensagem que ele está falando, não é possível. Foi o que eu falei pra minha namorada. Falei, cara, você não tá vendo o que ele tá falando? Foi a tia dela que mandou. Eu falei, cara, preste atenção no que ele tá falando. Ele tá falando é mentira. É mentira. E É. é interessante como essa imagem que ele criou, que é o tema da nossa próxima live, né? Redes sociais. E como a rede social, cara, ela talvez seja até mais forte que a religião em termos políticos, cara. É incrível o que a rede social está fazendo, não só com o Brasil, mas com o mundo, aqui mesmo. Aqui a gente tem hoje uma pessoa no poder que aqui, hoje eu vi uma reportagem da CNN falando sobre a teoria do louco, né? Que tudo que isso que Trump está fazendo parece ser loucura, mas na verdade, se você der 2 passos atrás e ver debaixo dos bastidores, tudo tem um caminho ali, um norte do que ele está fazendo. Claro, O, claro. o Trump, São métodos. as organizações Trump aqui, elas, olha, arrecadaram bastante aí, viu? E vão Com, continuar com tendo esse dinheiro. interesses. A gente viu aí o Rogério, Eles o vão Rogério comprar muita empresa. Eles vão comprar muita empresa que vai quebrar nos próximos meses aí. Já estão comprando. Depois tira os Já estão sem estatais, dúvida. comprando. coisas vão E ficar vamos, um império. e vamos Eles já falar estão aí sobre o comprando. que aconteceu. Vamos falar aí sobre o que aconteceu aí nos mercados econômicos o mercado cambial, né? De compra e venda de dólar.
antes dos anúncios das tarifas, teve só no Brasil aí foi 4 bi ganhos com especulação. Vocês sabem qual foi a condição que ele colocou lá na Indonésia? A Indonésia também tinha o Pix. Né? Ela foi até um dos primeiros países até o Pix. E ela... Sabe qual foi a condição? Ele também tentou mexer com o Pix da Indonésia. Sabe qual foi o acordo para não mexer? Alguém sabe dizer? Não. O pessoal da Indonésia cederam para ele um espaço para ele construir um clube de golfe. Tipo um resort. E aí, ele, com essa negociação, ele permitiu que eles continuassem com o Pix, ou não tentou sabotar o Pix da Indonésia. Isso é real, pode pesquisar, que isso aí não é balela, não. Então, é isso, meu irmão, é isso. Se eu fosse o governo brasileiro, também ia fazer alguma barganha com ele, cara. Não precisa ir pra porrada. Mas vai fazer, não vai. Entendeu? Ele quer barganhar. O Brasil não vai aguentar. Vai fazer. Cara, ele não atendeu lá a presidente da União Europeia, vocês viram? Ela foi se reunir com ele no campo de golfe com ele na Escócia. Quando ela chegou lá, ele chegou e falou assim, não, peraí, que eu vou te atender daqui a pouco, deixa eu terminar minha partida. Mas aí, Marcelo, é o preço que o mundo paga por ter ficado na zona de conforto. E é o preço que o Brasil vai pagar por todo esse tempo não ter ampliado o seu próprio mercado, não ter buscado novos clientes. Mas de novo, é sobre ônus e bônus. Tanto vale para uma nação quanto vale para nós mesmos. Nós estamos falando isso o tempo todo. É o caminho de cada um. Então você gera isso. Então, por exemplo, quando eu falo que a pessoa tem preguiça, é isso. Para quê? É muito mais fácil ser cômodo, entendeu? Pensar dá trabalho, ser responsável dá trabalho. É melhor deixar aí, vai ir, não vai mudar nada. Dar um acordo, comprar não sei quantos aviões da Boeing para poder fechar essa parceria com a União Europeia. Para ele foi super lucrativa, super bem. Claro que ele só conta do modo que ele quer, né? Ele fala, fizemos isso, fizemos aquilo, e ele pede para ela ficar calada, você percebe isso? Para ele falar, estamos aqui, fechamos um acordo com a União Europeia, conseguimos isso, conseguimos aquilo, vai comprar o Boeing, um acordo para comprar não sei quantos em armamento, em defesa, e ela assim, tipo assim, vai, babacão, fala aí que eu tô aqui, vou fingir que foi só isso. Claro que não. Ali todo mundo cedeu. Agora, ele jamais vai falar onde ele cede. Né? Ele jamais. O cara vem com... Isso deixa para a próxima live. Com um papinho de que no meu primeiro governo, eu era presidente dos Estados Unidos. Eu agora estou governando o mundo. Mano. Esse cara deve ser motivo de chacota. O pessoal deve olhar para ele, deve rir, cara. Eu imagino todo mundo rindo dele, cara. Sabe, os caras da União Europeia. Assim, imagina o Xi Jinping. Porra, deve estar tomando a cachaçinha e falar assim, olha que babaca esse cenourão, cara. Ok, ô Rogério. E alguns estão rindo dele, como a gente aqui nesse caso. Mas muitos estão falando, olha, ele realmente está liderando o mundo. Tem o outro lado. A maioria das pessoas está achando que é certo. Eu falei para vocês semana passada que quando estava a secretária de comunicação dele dando aquela entrevista sobre o caso lá dele com as menores de idade, dizendo que era fake, sei lá, eu assistindo na CNN, várias pessoas, Trump, você é o meu rei, venha governar o mundo, nós te amamos, você e Bolsonaro juntos, o mundo será perfeito. Mas não era eram vários escrevendo isso. Então, quando você... Pessoa, por isso tem esses governantes aí, cara. A gente tem governante que merece, seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja na China, seja onde for. Entendeu? Lá vai eu caindo de novo. Bom, cara, pessoal, vamos encerrando a live por aqui. Foi muito bom, foi muito interessante. É um assunto que dá muita repercussão, né? Muito pano para manga. Nós vamos seguir aqui com os outros assuntos semana que vem. Ainda tem mais uma parte dessa live que é sobre a gente falar sobre a mídia, né? Rede social. Rede social. E vamos em frente, né? Eu gostaria de dar antes de dar meu boa noite, eu gostaria de pedir aí para o pessoal se tem um documentário muito interessante na Netflix chamado Apocalipse nos Trópicos, da Petra Costa. Eu não sei se vocês dois viram, seus pífios que eu mandei para vocês e vocês não veem nada. Assistam, é muito interessante. Vocês, seus covardes, deveriam ter assistido antes de fazer essa live. Deixo aqui meu repúdio ao vivo para o mundo. Esses dois
Mas eu vou Pífio. assistir, eu vou assistir. Eu vou assistir. O Apocalipse nos Trópicos, ele retrata muito bem como a fé evangélica cresceu no Brasil e culminou. Ela tenta fazer uma analogia dessa fé e como chegou no 11 de... No 11 não, desculpa. No 8 de janeiro, que teve muito ali, muita gente cooptada pela Sim, sim. religião para invadir ali a nossa democracia, né? Seus Atentar contra a comentários finais, democracia. Rogério? Não, esse é um tema também, a gente aqui, se deixar, a gente vai, fica aqui 3, 4 horas, porque é um tema muito rico, mas eu acho que a gente conseguiu. Eu hoje, para mim, foi uma aula que eu ganhei de vocês, né? Silvio e Marcelo, parabéns para vocês, essas Depois questões você da manda o Pix. religião. Vou mandar o Pix. Essa questão da religião, eu fiquei. Cara, só tive uma aula aqui, e mas isso é o espelho, isso reflete o que está acontecendo agora. Hoje o assunto foi está acontecendo agora, acontece nesse momento. Então isso é muito interessante. E a próxima live também se conecta, viu, gente? Se conecta, tá? É na mesma esteira. Então vai ser bem interessante também. Não, você vê que o tema é tão rico que a gente deixou de falar não falamos de sionismo, que não tem nada a ver com a religião. Não, tem a ver com a religião judaica, mas é um modo de manipulação, né? Porque o sionismo usou aí o Sim. nacionalismo, toda essa coisa, não temos terras, para dominar uma parte Não dos falamos, judeus e não fazer o que falamos faz, do né? nosso Brasil, não falamos do nosso Brasil, quando os religiosos chegaram aqui, catequizaram os índios à força, né? Que para mim foi uma Exatamente. coisa, uma violência muito grande e que até hoje permanece, continua ainda os evangélicos, eles acham que eles estão visitando ainda as tribos. Ah, meu, pelo amor de Deus, né? Isso é uma coisa absurda. Tanto é que a FUNAI, ela é muito combativa em relação a isso. Mas isso aí cabe também no nosso próximo tema. Silvio, e você, considerações? Bom, pessoal, queria agradecer a presença de todos que participaram ao vivo, daqueles Sigam que a vão assistir gente. depois. Nos sigam nas redes sociais aí, também a gente está no TikTok e no Instagram, né? Instagram. Então, obrigado a todos. Semana que vem nós vamos continuar com a live sobre manipulações do poder, último capítulo, e vamos falar Último sobre capítulo. mídias sociais. Exatamente. Ok? E, Silvio, só deixar um recado: nós falamos de religião e o único que desvendou a religião, com certeza, foi o programa Porta dos Fundos, que fez um episódio que o Deus verdadeiro é o Deus dos polinésios. E os polinésios é que estão certos. Tá todo mundo errado aí nesse mundão de meu Deus. É isso aí, pessoal. Obrigado mais uma vez e continue a nos seguir aí. E estamos juntos aí. Um abraço. Valeu, gente.